Señoras y señores, buenas tardes, buenas noches, buenas tardes, buenas noches, señoritas e senhores. Vamos falar um pouquinho sobre o filme Viva, a Vida é uma Festa. Bom, galera, Coco, ou Viva a Vida é uma Festa, né? Tem esses dois nomes aí que vocês podem conhecer. É um filme da Disney Pixar, né? Que fala um pouquinho sobre a história do Miguel, que é um menininho que vive no México e tem uma relação assim tão peculiar com a música, porque ele ama, faz parte de quem ele é, mas a família dele odeia música, assim, de não poder fazer barulhinhos que remetem à música, que eles já ficam chateados. Então ele tem esse conflito aí, e tudo o que está acontecendo no filme se passa durante uma festividade que acontece no México chamada Dia de los Muertos. Mas o que é o Dia dos Mortos? Então, galera, essa festividade ela acontece no dia 2 de novembro lá no México. E eles acreditam que os familiares que estão lá na Terra dos Mortos voltam para a Terra dos Vivos e ficam com eles durante essa noite, né, do dia 2 de novembro. E eles têm todo um ritual, eles fazem altares com flores, comidas e um monte de outros elementos que todos têm um significado específico, que eu não vou falar aqui porque senão o vídeo vai ficar imenso e não é nosso propósito aqui. Se você quiser pesquisar é bem interessante, então vai lá. Essa celebração ela acontecia desde as maias e dos astecas, lá antes dos espanhóis chegarem no México, no atual México, né? E eles comemoravam durante todo o mês de agosto, mas quando os espanhóis chegaram, eles ficaram meio assustados com todos os rituais que eles faziam e acabaram passando essa festividade pro final de outubro, começo de novembro. Inclusive, uma curiosidade é porque o Dia dos Finados, né, que a gente comemora como um feriado católico, né, de origem católica, tem uma influenciazinha aí nessa data. Agora que a gente já está por dentro de o que está acontecendo durante todo o filme ali, né, vamos continuar falando sobre o filme. Beleza, Miguelzinho tá lá triste porque ele ama música e a família dele odeia música, né? Ele tem toda a história porque o bisavô dele fugiu de casa, né? E deixou a mãe com a filhinha sozinha por causa da música. Então eles têm essa aversão à música por causa disso. Beleza, né? Aí no Dia dos Mortos, o Miguel, ele descobre que provavelmente o bisavô dele era um cantor muito famoso, que era o Ernesto de la Cruz, que é tipo o ídolo dele, né? Ele vê que provavelmente ele seria o bisavô dele. Então ele vai falar isso pra família todo empolgado e acontece, enfim, tá tudo errado. A avó dele quebra o violão dele que ele fez lá, todo artesanalzinho, todo bonitinho. E ela quebra em pedaços, assim, ele fica desolado. E ele acha que ele tem que provar pra família dele que a música não é algo ruim. Então ele vai tentar participar de um concurso e ganhar pra poder provar pra família dele que, enfim, pra tentar redimir a música de alguma forma. Mas nisso, ele não tem o violão, porque a avó dele quebrou, então ele vai lá e pega o violão de quem? Do Ernesto de la Cruz, que tá morto. Então, na hora que ele toca o violão, ele acaba indo pra Terra dos Mortos. Ele vira meio que um espírito, né? E toda a jornada do filme é ele tentando voltar pra forma dele vivo, antes que acabe o Dia dos Mortos, porque senão ele vai ficar pra sempre lá na Terra dos Mortos. Enfim, o filme é sensacional. Quem não chorou nesse filme não tem coração. Porque eu não sou uma pessoa que chora, mas esse filme me toca, assim, só de quando toca aquela música. Lembre de mim. Aí já uma lágrima corre, assim. Mas o filme é muito bom. Vou falar, né? Tem spoiler aqui nesse vídeo, se você nunca assistiu. É um erro. Corra e assista esse filme o quanto antes, depois você volta aqui pra gente conversar um pouquinho. Então, como a gente vê durante o filme, que retrata esse Dia dos Mortos, a gente pode perceber o quanto a morte tem um sentido tão diferente para a cultura deles ali, dos mexicanos. O quanto eles veem a morte não como algo triste, entre aspas, é claro que eles ficam tocados quando alguém que eles amam parte, né? Mas não é algo tão triste como a gente vê aqui, por exemplo, no Brasil. Então, eles têm toda uma comemoração e eles... Quando você procura Dia dos Mortos no Google, tem
fotos, assim, as coisas são tão coloridas, eles são tão felizes e eles veem a morte de uma forma muito feliz, né? Como eles acreditam que os familiares deles estão numa saúde. Então, como eles acreditam que os familiares deles que morreram estão em uma terra dos mortos, né? Eles acreditam que a vida, ela não é só uma passagem, não é só uma coisa que quando você morre tudo acaba, mas que é apenas um começo e que tem uma coisa além, né? Então eles, até pelo sentido de eles terem esse dia onde eles têm todo um contato com as pessoas que partiram e eles vão para os cemitérios e cantam músicas e comem e tem toda essa atmosfera, eles não veem a morte de uma forma tão triste como a gente vê, por exemplo. Porque eles veem realmente como algo que a vida é uma passagem para algo maior, né? E eu queria perguntar para você, como é que é isso para você? Como é que é a morte na sua cabeça, assim? Como você vê a morte? Bom, gente, eu não tenho como vocês me responderem, mas eu vou falar como eu vejo a morte, né? Eu não acredito no ritual dos Dias dos Mortos, não vejo como os mexicanos veem, mas eu concordo em algumas coisas, porque eu também não vejo a vida como o fim, né? A morte como o fim da vida, mas que quando a nossa existência nessa terra acabar, ainda tem muito mais. Eu acredito que a gente pode passar uma eternidade com Cristo ou sem Ele, né? Que eu não recomendo pra ninguém, então vamos conversar um pouquinho sobre isso. Eu não sei quantos conhecem aquele versículo, provavelmente a maioria conhece, porque é um dos versículos mais famosos da Bíblia, que fala que porque Deus amou o mundo de tal maneira, deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É um versículo muito, muito, muito conhecido, mas muita gente não sabe o contexto desse versículo, né? Então vou falar um pouquinho para vocês. Bom, galera, existia um homem chamado Nicodemos e ele era um fariseu, um homem bem importante entre os judeus. Ele conhecia da palavra e ele falou para Jesus que ele sabia que ele era enviado de Deus, porque todas as coisas que Jesus fazia não era possível que alguém que não viesse de Deus conseguisse fazer aquelas coisas, né? E Jesus falou para ele o seguinte: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Mas, Sara, o que é o reino de Deus, Sara? O que é o reino de Deus? Eu não sei. Bom, gente, como vocês sabem, existem dois caminhos depois dessa vida, né? Depois que a gente morrer, a morte não é o fim, mas existem dois caminhos. Existe o caminho para um lugar onde Deus não está, que é o inferno, e para um lugar onde Cristo está e Deus está, que é o reino dele, que é o céu, como todo mundo conhece. A ideia de inferno e céu, ela é muito distorcida hoje em dia, assim. Principalmente a do inferno, assim. Porque eu vejo muitos clipes e vídeos que romantizam muito a ideia do inferno. Aquele clipe do Lil Nas X também. Tem um da... não me lembro o nome dela. Mas é a menina do TikTok que faz música. O nome da música acho que é Inferno. Então, tipo, tem toda uma romantização em cima do inferno como um lugar legal. Um lugar onde... cara, a gente vai poder fazer o que a gente quiser e vai ser incrível, mas... vem cá, deixa eu te falar uma verdade. Não é verdade, tá? Não acredita nisso, não. O inferno, ele não é um lugar bom, gente, porque o inferno, ele é a completa ausência de Deus. Então, tudo que é bom, tudo que provém dele não existe. Então, ele é um estágio de eterno sofrimento. Então, Sara, como eu faço pra não ir pra esse lugar? Então a gente volta para o nosso texto em João 3, onde Jesus estava explicando para Nicodemos como chegar a esse reino, né? Esse reino de Deus. Jesus, ele falou para Nicodemos que para ele chegar a esse reino de Deus, esse reino que é o oposto do inferno, que é o romantizado aí que a gente já conversou, ele tinha que nascer de novo. O que deixou o Nicodemos um tanto confuso, assim, porque ele não estava entendendo como é que ele ia fazer para voltar para a barriga da mãe dele e nascer de novo. E Jesus explicou pra ele que não era isso que ele estava falando. Ele estava falando de um morrer para essa natureza ruim que a gente tem. A gente é ruim naturalmente, mas Jesus, ele dá essa oportunidade da gente se livrar disso e nascer no Espírito, né? Aí ele continua falando. Na verdade, eu te digo que aquele que não nascer da água do Espírito
não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do espírito é espírito. Então a gente nasce na carne. Todo mundo quando nasce lá, bebezinho chora e tal, a gente nasce na carne, porque essa é a nossa natureza. Mas Jesus, ele dá a oportunidade de a gente morrer para essa natureza e viver uma natureza em espírito com ele, que é o que nos dá a oportunidade de ir para o reino de Deus, que a gente já tinha falado. Mas Sara, você já me deixou com mais dúvidas. Como eu vou morrer para a minha carne e viver agora no espírito? Aí a gente vai para o nosso tão famoso versículo que fala assim: para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, o único caminho para chegar a esse reino de Deus, esse céu, né, que é a palavra que a maioria das pessoas conhece, é por meio de Jesus. Jesus, ele veio e ele morreu pela vida de cada um de vocês que está assistindo esse vídeo aqui. E ele ama vocês e ele dá a oportunidade de que vocês façam parte desse plano perfeito que ele concluiu naquela cruz, né? Então, quando você aceita Jesus como seu único e verdadeiro Salvador, você tem acesso a essa vida com ele. E depois desse plano aqui terreno, a gente vai ter uma eternidade com Cristo. Então, é assim, né, que eu vejo a morte. Um grande... A gente fez toda uma viagem para chegar a esse ponto, né, galera? Eu queria ler para vocês um versículo que tá lá em Hebreus 14:15, que é outra passagem da Bíblia que fala o seguinte: e, visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o que tinha o império da morte, isso é, o diabo, e livrasse todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Então Jesus, ele veio, ele viveu como todos nós vivemos, só que ele viveu uma vida sem pecado, e ele morreu. Depois de 3 dias ele ressuscitou, e a partir disso ele venceu a morte, ele venceu o diabo, para que a gente pudesse ter essa oportunidade linda de poder passar a eternidade com ele, uma eternidade longe de sofrimento, longe de qualquer coisa que nos faça mal, longe de qualquer medo que a gente possa ter. Obrigada por assistir até aqui. Deixe o seu like aqui. Se você quiser conversar um pouquinho mais sobre tudo que a gente falou nesse vídeo, cara, a gente tem o Instagram, é esse aqui, trazendo _a_ luz. É isso? Acho que é. Bora bater um papinho lá. A gente não precisa falar pra mais ninguém, não. Tá tudo ok, vai ficar lá. O que for falado lá vai ficar lá. Então, é isso, gente. Deixa o seu like aqui. Se inscreva no canal. E até a próxima quinta.